Uma cidade vive com medo entre as montanhas do estado do Rio. 2 irmãos que já mataram 14 pessoas estão escondidos em algum ponto da mata que cerca a tranquila Nova Friburgo. Os crimes têm detalhes bárbaros. A população se arma e fala em vingança. Os irmãos necrófilos, Ibrahim e Henrique de Oliveira, nasceram e cresceram em uma família extremamente pobre na zona rural de Nova Friburgo, o município do Rio de Janeiro. Eles também tinham mais 2 irmãos, Márcia e Jailton, sendo Henrique o mais velho dos 4. O pai, Braz de Oliveira, era um homem do campo, vivia de trabalho braçal. A mãe, Maria Luísa, era submissa e tinha medo do marido. A infância dos irmãos foi marcada pelas agressões do pai contra a mãe. Alcoólatra, quase sempre discutia e agredia sua esposa. Algumas vezes, também agredia os irmãos. Nesses momentos, eles buscavam refúgio na mata, onde passavam dias. Relatos dos moradores diziam que Ibrahim e Henrique viviam como animais. Devido ao local, a família problemática e a pobreza, não aprenderam a ler e nem escrever. As oportunidades de um futuro melhor eram quase zero. Eles nunca saíram da área rural, nem mesmo para o centro de Nova Friburgo. Há relatos de que o irmão mais novo, Ibrahim, costumava matar animais e fazer sexo com a carcaça. Um comerciante de Janela das Andorinhas, no qual os 2 irmãos prestavam serviços, declarou ao Jornal do Brasil que os 2 irmãos eram obrigados a assistir à relação sexual dos pais. Palavras do comerciante. Com isso, eles também começaram a fazer sexo com a mãe, a irmã e entre eles mesmos. Diziam até que o pai os estrupava. Na infância, praticavam pequenos roubos de galinha, pássaros e comida. Braz faleceu de infarto no município de Bom Jardim, na ocasião dos primeiros crimes dos filhos. A infância conturbada quase sempre se apresenta na vida dos assassinos em série, mas não justifica os seus crimes. Muitas crianças passam por infâncias complicadas, mas não viram assassinos. Devemos salientar que os irmãos sentiam prazer em cometer os crimes, visto que tinham total controle sobre as vítimas, descarregando suas cargas psicológicas oriundas do ambiente conturbado em que viveram. Os irmãos agiam da mesma forma, matando e abusando dos corpos das vítimas, mas tinham quadros psicológicos extremamente irregulares e com motivações sexuais diferentes. Mesmo sendo uma dupla, há relato de que Henrique era muito religioso e gostava apenas de assistir às mortes cometidas por seu irmão. Ibrahim, por sua vez, parecia ter sua ação muito mais agressiva e direta, quase como se fosse um quadro de histeria compartilhada. Um dos primeiros crimes cometidos foi um estupro em 1990 de uma menor de 12 anos, praticado por Henrique de Oliveira. O delinquente ficou internado durante 4 meses no Centro de Recuperação Integrada de Menores, em Nova Friburgo. Em fevereiro de 1991, a jovem Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, estava desaparecida há uma semana. Seu corpo foi encontrado no dia 15 em uma zona de mata de Rio Grandina. Uma das pernas estava devorada por animais e seu corpo já estava em avançado estado de decomposição. Ela tinha sido estrangulada com um fio de arame e seu corpo foi vítima de necrofilia. No local, encontraram sua calcinha, uma certidão de nascimento desgastada, uma cruz de madeira e uma carteira. Sete meses depois, no dia 11 de setembro, mais um caso chocou a comunidade. Próximo à mesma localização de onde o corpo de Eliana foi encontrado, estava o corpo da estudante Norma Cláudia de Araújo, de apenas 11 anos. As condições eram parecidas: sem roupa, um fio de arame em volta de seu pescoço e sinais de abuso pós-morte. O lavrador Antônio Carlos Laranjeiras, que dizia ser namorado da menina, foi apontado pela família como autor do crime, mas logo foi descartada sua participação e as suspeitas recaíram sobre os irmãos, já que eles haviam sido acusados pela morte de Eliana, mas as provas eram poucas na época para que a justiça fosse feita. Ibrahim foi conduzido e na delegacia confessou ter assassinado Norma, mas relatou ter agido sem a ajuda do irmão. A motivação, segundo Ibrahim, foi que Norma tinha dito que não gostava de preto.
Vale a pena ressaltar que tanto Norma quanto Eliana eram pessoas pretas, mas ele negou com fervor ter participado do assassinato de Eliana. Como na época Ibrahim era menor de 16 anos, foi julgado segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo levado ao Instituto Padre Rafael, na Ilha do Governador. Há boatos que Ibrahim teria sido violentado enquanto estava no local, mas não há comprovação fática sobre o ocorrido. Quando Ibrahim completou 18 anos e foi liberado, a assistente social Rosa Maria de Oliveira Tostes profetizou em uma entrevista ao Jornal da Serra: "Ele não é mais o mesmo. Seu olhar é frio. Não é mais o menino doente da roça. Ele aprendeu o que não devia e vamos ter muita dor de cabeça." Ibrahim retornou para casa no final de 1994, mas foi recebido com medo pela família. No período em que Ibrahim ficou apreendido, não existem relatos de que o seu irmão Henrique teria cometido qualquer crime. A família descrevia Henrique como um garoto doce, mas facilmente influenciado pelo seu irmão. Segundo sua irmã Márcia, quando Ibrahim retornou, ficava o tempo inteiro no seu quarto, calado, afiando facas e quase não se comunicava com a família. Com o tempo, mostrou-se mais violento e tentou matar a própria mãe. No 27 de fevereiro de 1995, menos de 5 meses depois, os crimes voltaram a acontecer. O vigia João Carlos Maria da Rocha e sua namorada Elisete Ferreira Lima aproveitavam a tarde de domingo numa cachoeira em Janela das Andorinhas, um lugar pacato e paradisíaco do município de Nova Friburgo. Sozinhos no local, Elisete tirava o cochilo nas margens do rio. Um pouco adiante, o seu marido estava se refrescando nas águas. A paz do lugar foi cortada quando Elisete sentiu a pressão enquanto cochilava. Abriu os olhos e viu um homem sobre seu corpo e outro de pé a observando. Um deles bateu com a pedra na sua cabeça e foi para cima de João, que corria desesperadamente para tentar salvar a esposa. Elisete sequer teve tempo de gritar. Viu seu marido sendo morto a pedrada pelos dois homens e seu corpo sem vida sendo estuprado. Em seguida, ela foi arrastada pelos dois para dentro da mata densa que envolvia a cachoeira. Foi estuprada violentamente por um dos homens, enquanto o outro assistia a cena pulando de alegria, comemorando, segurando o livro com a cruz preta estampada. Um dos irmãos se distraiu e Elisete conseguiu fugir. Ela correu pela mata, se jogou de um barranco de 2 metros e foi socorrida por algumas pessoas que andavam por perto. Estava desesperada, com cortes de canivete e despida. Os moradores que encontraram Elisete levaram às pressas para o hospital mais próximo. Na sequência, a própria vítima confirmou as suspeitas da polícia e da população. Os irmãos necrófilos estavam de volta. Após ter assassinado João Carlos Maria da Rocha e tentado matar Elisete, os irmãos desapareceram no meio da mata. Para sobreviver, se alimentavam das árvores frutíferas e viviam dentro das inúmeras grutas de Janela das Andorinhas. A família Oliveira teve que fugir da região, já que o casebre onde moravam foi incendiado pela população e eles temiam ser linchados. No 1º de abril de 1995, Ibrahim e Henrique mataram a própria tia. Vera Lúcia Damascena foi morta a facadas. O seu corpo foi abusado e inseriram um pedaço de tronco na vagina da vítima já morta. Seu corpo foi abandonado na floresta. Os moradores suspeitavam que Vera levava mantimentos até o esconderijo dos irmãos, mas nem mesmo o grau de parentesco e a ajuda fornecida foi um impeditivo para a crueldade dos irmãos. Desde os primeiros homicídios, a procura dos irmãos necrófilos era realizada pelos policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar, cujo comandante era o Tenente-Coronel Celso Luiz Pimentel Novaes. No entanto, os policiais militares não tinham treinamento adequado para operações na selva. A população da região já estava entrando em um estado de pânico. O fracasso da polícia em achar os irmãos fez com que os moradores se sentissem desamparados. O sentimento que pairava era de vingança. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. É melhor rematar mesmo. Os locais começaram a se armar. As mulheres não saíram de casa sem a companhia de um homem, na tentativa de evitar um ataque. Esta dona de casa carrega o revólver na cintura para se defender. Nesta casa, mãe e filha só saem acompanhadas de um dos homens da família armado de espingarda.
Palavras de um morador. Nossas filhas e mulheres podem ser as próximas vítimas. Até quando estas bestas vão continuar em liberdade para cometer esses crimes bárbaros? Se isso é doença, a cura é a morte. Vamos matá-los.